Fala galera, beleza? Tudo bem? Professor Danilo de Física, bora lá para mais uma questãozinha. Nessa questão a gente vai trabalhar um pouquinho com a parte de ondulatória, questão de conceitos iniciais de ondulatória, envolvendo também a equação de Taylor, que é uma equação que de vez em quando surge aí em algumas questões, tá? Bom, questãozinha da Unifesp, vamos dar uma olhadinha no texto. A figura mostra fora de escala duas cordas, faltou um Szinho ali, né? Duas cordas homogêneas, 1 e 2, de densidades lineares de massa M1, aliás, Mi1 e Mi2 igual a 3 Mi1, conectadas no ponto P. Nessa figura, observa-se uma onda propagando-se para a direita na corda 1, com velocidade V1 e frequência F1, antes de refratar para a corda 2, onde se propagará com velocidade de frequência V2 e F2, respectivamente. Bom, então vamos lá, dando uma analisada na figura. Temos aqui uma corda 1, essa corda 1 que está em azul aqui, depois uma corda 2 colocada em vermelho. E aí ele deu algumas informações aqui. Velocidade V1 na corda 1, velocidade V2 na corda 2, frequência F1, frequência F2 e aqui algumas medidas, né, que ele dá como X e Y. Então vamos ver o que significa isso daí depois. Sabe-se que no mesmo intervalo de tempo ΔT 2 segundos, em que essa onda percorre o trecho de comprimento Y, na corda 1, o ponto C, indicado na figura, realizará 4 oscilações completas na vertical, sendo x a distância entre duas cristas consecutivas na corda 1 e sabendo que o sistema formado pelas duas cordas é submetido a uma força de tração de intensidade constante, item A, obtém o valor de F1 em Hz e calcule o valor da razão x, y por x. Bom, então ó, uma informação bem importante aqui. No mesmo intervalo de tempo, você tem um intervalo de tempo de 2 segundos aqui, então o primeiro número que aparece, ele fala que a onda percorre o trecho de comprimento y, ou seja, para a onda transitar por aqui, ela demora 2 segundos, certo? Para completar essa distância. E ele fala também sobre 4 oscilações completas na vertical aqui do ponto C. Então, ponto C, ele vai realizar 4 oscilações completas dentro desse intervalo de tempo. Então, aqui, 4 oscilações completas do ponto C dentro desses 2 segundos também. Lembrando que a oscilação completa seria o quê? O ponto C descer até a parte mais baixa, depois voltar até a parte mais alta. Isso é uma oscilação completa. Então, desceu, subiu, uma oscilação, ele faz isso 4 vezes dentro desse intervalo de tempo. Beleza? Então, aí, obter o valor de F1 em Hz e a razão Y por X. F1 seria a frequência da corda ou da onda que está oscilando nessa corda. E lembrando que conceito de frequência, você pode aplicar ele diretão aqui. Conceito de frequência F1, ele pode ser calculado como sendo o número de oscilações pelo intervalo de tempo. Lembra que frequência mede quantas oscilações a onda está dando dentro de um intervalo de tempo. E nós temos isso aqui, ó, ele já te dá no texto definição de frequência, já está toda no texto. Nós temos que o ponto ele executa 4 oscilações completas, ou seja, temos já um número de oscilações aqui, 4 oscilações completas, no intervalo de tempo de 2 segundos, que ele fala que no intervalo de tempo de 2 segundos, esse ponto executa 4 oscilações, ou seja, você tem uma frequência, que seria a frequência F1, com 2 Hz. Então, parte do item A já está calculado aqui. E aí depois a gente tem o valor da razão Y por X. Bom, Y, ele seria o comprimento de onda da onda aqui nesse trecho. Tá vendo que como a distância entre uma crista e outra, nós já temos o lambda. Então, esse X aqui, ele já corresponde ao lambda 1, que seria o lambda do lado 1. Quer dizer, a gente poderia calcular o valor desse, como a gente vai fazer a divisão de um pelo outro, ver quem é esse x. E aí temos a equaçãozinha de onda, famosa V lambda F, que você pode aplicar nessa corda. Como aqui estamos trabalhando só com a corda 1, né, então tanto o x quanto o y são elementos da corda 1, significa que a onda ela vai ter a mesma velocidade nas duas. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso aqui como V1, o lambda 1 é o próprio x e a frequência vale 2 que nós acabamos de calcular. Quer dizer, você tem aí que o x ele vai ser o V1 dividido por 2. Vamos deixar essa informaçãozinha quietinha aqui
para agora a gente falar sobre o y. O y, ele vai ser também uma distância percorrida pela onda dentro da corda. E eu sei que essa distância é percorrida em 2 segundos. E aí outra equação que a gente pode aplicar aqui também é a equação do ΔS por ΔT. Aqui naquele trechinho, o ΔS seria o próprio y, então vamos colocar ele aqui, e o intervalo de tempo de 2 segundos, como ele fala no texto. Ou seja, o y, passando esse 2 multiplicando, ele seria 2 vezes V1. Então, olha só, temos aqui o valor do x, temos o valor do y, agora é só a gente colocar um sobre o outro, dá para a gente fazer a divisão de um pelo outro. Como a gente está querendo essa razão, y por x, então y por x, você coloca o 2V1 dividido por V1 sobre 2. Então, fraçãozinha... Opa, aqui é y por x, né? Fraçãozinha dividindo aqui, a gente pode inverter ela e multiplicar. Então, esse V1 por 2 que está aqui embaixo dividindo, a gente inverte e multiplica, simplificando, inclusive, esse V1, né? Então, você teria esse resultado aqui como 4. Ou seja, temos aí uma frequência F1 igual a 2 Hz e um y por x igual a 4 do item A. Beleza? Então, bora lá para o item B. Apagando a lousa. No item B, ele pergunta o valor de F2 em Hz e a razão V1 por V2. Pessoal, temos uma teoriazinha na parte de ondulatória que traz duas informações muito importantes, que são as seguintes. Quando a gente está falando da frequência de uma onda, é uma característica que depende da fonte que produz ela. Então, se uma fonte está produzindo uma onda, é ela quem define a frequência. Então, se eu tenho uma fonte produzindo uma onda aqui com 2 Hz de frequência, que foi o que nós descobrimos, essa frequência de 2 Hz ela permanece independente do meio que ela se propaga. Então, a frequência ela é constante. Ou seja, para calcular esse F2 em Hz aqui, né, na corda 2, é só você falar que a frequência na corda 2 é igual à frequência na corda 1, pois só depende da fonte que produziu a onda. Como nós já temos esse valor calculado, então isso daqui vale 2 Hz, certo? Então uma parte do item B já está calculada, já foi calculada no item A. Então isso daqui é um trechinho teórico, uma parte teórica que ele está pedindo para vocês. E aí a razão das velocidades, V1 por V2. Para a gente trabalhar com ondas em cordas tensionadas, tem uma equaçãozinha que é a famosa equação de Taylor, que ela fala o seguinte, que a velocidade é a tração sobre a densidade linear da corda, tudo isso dentro de uma raiz. Esse T indica a tração da corda ou a força de tensão, você pode usar a letra maiúscula T ou o F maiúsculo também. E esse μ é aquela densidade linear que ele deu lá no texto, né? Então eu coloquei um trechinho do texto aqui para mostrar isso, que eles têm uma massa, uma densidade linear, né? De densidade linear de massa, como ele coloca aqui, de μ1 e μ2 igual a 3 vezes μ1. Quer dizer, você tem isso daqui, que indica qual que é a massa da corda ao longo do comprimento, sendo dada por aquela relação. E aí a divisão V1 por V2, nós podemos fazer dessa forma. V1 por V2 seria igual à divisão dessa equaçãozinha aqui duas vezes, em cima e embaixo. Ou seja, você vai ter tração por μ1 na parte de cima, tração por μ2 na parte de baixo. Divisãozinha de fração, mesmo que tenha uma raiz, né? Nós podemos fazer V1 por V2 igual, mantenha de cima, então tração por μ1 dentro da raiz e multiplica pelo inverso da de baixo, certo? Como nós temos uma multiplicação de raízes aqui, a gente pode colocar tudo isso numa raiz só. Então, jogando aqui para cima, V1 por V2, poderia colocar tudo dentro de uma raiz e simplificar, inclusive, né, já colocando dentro da raiz e simplificando, simplificar essa tração que aparece aqui. Que como como as duas cordas estão juntas, então a força de tensão entre elas tem que ser a mesma. Então aqui nesse caso, simplifica a tração na parte de cima, fica o μ2 na parte de cima, simplifica na parte de baixo, fica o μ1, tudo isso dentro da raiz.
Como nós temos essa relação de densidade linear, μ2 igual a 3 vezes μ1, então a gente pode colocar 3 vezes μ1 aqui em cima e μ1 na parte de baixo. Então temos também aqui mais uma simplificação, então simplifica esses dois valores, né, na equação, sobrando apenas esse 3. Então 3 dentro da raiz, ou seja, raiz de 3. Então item B, trabalhando com essa equaçãozinha de Taylor. Equação de Taylor que volta e meia acaba surgindo, aí surge no meio de algum exercício, tanto na parte mais básica, né, de conceitos iniciais de ondulatória, quanto a algum assunto mais para frente, beleza? Bom, então espero tê-los ajudado, valeu, até o próximo vídeo.